Olá, meus irmãos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é a Sheila. E no vídeo de hoje eu vou falar mais uma coisa, né? Abordar aqui mais um assunto sobre posicionamento. Não tenho como chegar para vocês, irmãos, como eu falei no vídeo anterior sobre posicionamento, e eu estou criando uma playlist para deixar isso aqui tudo lá juntinho para vocês. Eu não tenho como chegar aqui com uma receita de 3 minutos, como se fosse um miojo, e falar para vocês, se posicionar é isso. Então, eu peço para vocês que tenham paciência, porque eu vou ensinar para vocês um processo, né? Eu costumo falar para as pessoas que eu dou acompanhamento o seguinte, eu falo assim, gente, a lagarta, ela não precisa de um milagre para se transformar numa borboleta. Ela precisa de um processo, ela vai passar por um processo de transformação. Igualmente somos nós, irmãos. Quando a gente cai na malha fina do deserto, né? Tem a malha fina do leão, a malha fina de Deus, quando ele nos conduz ao deserto, né? A gente não vai viver um milagre, a gente vai viver um processo. E sendo um processo, eu não tenho como trazer uma receita aqui para vocês em 3 minutos, está pronto. Então, eu quero trazer aqui para essa segunda parte para vocês, né? Na primeira parte eu falei que a primeira parte do processo é jejuar. Para quê? Para que o nosso espírito seja quebrantado para entrar na presença do Senhor. Quando Paulo diz assim, é a maneira que eu interpreto, irmãos, quando Paulo diz assim, quando estou fraco é que sou forte, percebe que ele usa verbos diferentes, né? Quando estou, né? Um verbo transitório, e quando sou, um verbo de permanência. Ele está querendo dizer, ao meu ver, o seguinte, quando estou fraco, não é quando eu estou sofrendo, quando eu estou no deserto, quando eu estou triste, não, é quando eu estou jejuando, quando eu estou matando a minha carne através do jejum e da oração, né? É que eu sou forte, ele está falando no espírito, é que ele está forte, que ele é forte espiritualmente. Então, assim, o jejum, ele é imprevisível. Quem fala para mim, chega, não consigo jejuar, eu já sei que o coração daquela pessoa ainda não está em Deus. Eu sei que aquela pessoa ainda não está posicionada, porque jejum faz parte da vida, é o alimento espiritual. Nós somos corpo, alma e espírito. A gente só pode alimentar o nosso espírito através do jejum, da oração. E se a gente não está fazendo isso, leitura da Bíblia também, irmãos. Se a gente não está fazendo isso, o nosso espírito ele está totalmente decaído. Então, jejum, oração e o que eu falei para os irmãos lá, arrependimento, né? Confessar os nossos pecados. Nessa segunda parte, eu quero falar sobre a murmuração. Oh, irmãos, vocês sabiam que murmurar é mais que um pecado, é um vício? É um vício. A gente fica viciado em murmurar. Eu sempre falo para as pessoas, quem me conhece sabe que eu não fui a rixosa briguenta, eu fui a rixosa reclamona, ou seja, a murmuradora. Então, assim, eu tenho plena consciência que aquilo era um vício. Não importa, vocês já ouviram aquela brincadeira, assim, de post que diz assim, nossa, tá chovendo, você tá reclamando, tá sol, você tá reclamando. Aí a pessoa fala assim, você quer o quê? Sol ou chuva? Eu não quero nada, eu quero é reclamar. O murmurador é assim, ele não quer nada, ele quer é reclamar. Eu era assim, eu queria era reclamar. A murmuração, gente, olha, eu vou falar para vocês, é o que eu mais vejo as pessoas, que deixa as pessoas mais andando em círculos, desculpa, em círculos, a que mais faz rodar no deserto. E prova disso, como eu falei para vocês, esse canal é para exaltar o nome do Senhor, eu vou mostrar na palavra de Deus para vocês isso, né? Mas eu quero dizer para vocês, parem de murmurar, parem de reclamar, parem de queixar-se, né? Então, assim, quando a gente deixa a murmuração e apontamos para Deus, para o que o Senhor quer, a gente começa a ter um crescimento, principalmente em discernimento, sabe? Porque a gente cala aquelas vozes dentro de nós e passa a ouvir só a voz do Senhor, né? Só para os irmãos terem noção, o que significa a palavra murmurar, quero trazer aqui no dicionário para os irmãos terem, entender um pouquinho, é assim, ó, diz assim, murmurar significa fofocar, falar em tom difamatório ou queixar-se. Murmuração tem como poder maligno de destruição e pode afastar você de outras pessoas e as pessoas de você
e você da vontade do Pai. Gente, isso é muito forte, muito forte. A nossa boca, ela foi criada para louvar o Senhor, mesmo diante das dificuldades, gente. E isso vai trazer para nós o favor de Deus para as nossas vidas. O Senhor, ele não vê as coisas naturais como a gente está vendo, o Senhor já está vendo no futuro. Então, quando a gente fala aqui para vocês, aquieta teu coração, essa pessoa que se foi, o Senhor vai transformar e vai trazer de volta, é porque o Senhor já viu lá no futuro que ele vai transformar. Gente, ali em Ezequiel 36 diz que o Senhor colocará o espírito dele dentro da pessoa arrependida. Então, deixa a murmuração e deixa o Senhor trabalhar. Aquele povo no deserto, eu vou trazer aqui para vocês a palavra do povo no deserto, ela está lá em Números, se eu não me engano, Números 14, exatamente, eu quero ler para vocês aqui, para vocês poderem entender o perigo da murmuração para quem está no deserto, né? Já é um perigo para a vida, gente. Quem dirá para quem está no deserto, né? Deixa eu ver aqui para vocês a palavra exata, porque eu fui voltar aqui para ver qual era a palavra que eu ia ler para vocês e acabei perdendo. Tinha deixado aqui no ponto e acabei perdendo qual é exatamente a mensagem que eu quero passar à luz da Bíblia. Encontrei aqui, em Números 14, 22, irmãos, diz o seguinte: e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto e me tentaram, outras traduções vão dizer murmuraram, né? Não acreditaram, não confiaram, tem várias traduções, né? E me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra em que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, porquanto nele não houve outro espírito, e que perseverou em seguir-me, e eu o levarei à terra em que entrou, a sua descendência a possuirá em herança. Ou seja, aqui o Senhor está dizendo que somente aqueles que abandonarem a murmuração, não ficarem se queixando. Aqui o povo dizia assim: por que nos trouxeste ao deserto para que morresse de sede a mim, aos nossos filhos e aos nossos animais? Já não tinha terra suficiente lá no Egito para que a gente fosse enterrado, Moisés, para que vocês nos trouxessem para cá? Moisés, já não temos mais carne, será que Deus não está vendo as nossas necessidades, né? Irmãos, eram as palavras de murmuração, era queixa por tudo. O Senhor estava querendo limpar aquelas pessoas, o Egito que vivia dentro deles, o Senhor estava querendo limpar, e eles, a única coisa que fazia era se queixar o tempo todo de Deus. Então é muito perigoso isso, irmãos, essa queixa, sabe? Sim, a gente precisa vigiar a nossa boca, a gente precisa estar alerta, sabe? Na presença do Senhor. Olha só aqui no 29 o que diz, né? Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os de dentre vós, contra mim murmuraste. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, para que vos faria habitar nela, salvo Calebe, seu filho, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Meus irmãos, olha só, quando a gente vai ler essa parte que o Senhor está falando, a gente entende que Josué e Calebe, eles foram espiar a terra, né? E por que que foram esses dois espiar? Por que que então Deus não mandou mais gente para espiar? Porque eles eram guerreiros. Eles foram, eles viram que existia uma grande batalha para ser enfrentada ainda, para poder conquistar a terra. Se Deus mandasse uma pessoa que não fosse, por exemplo, do exército, né? A pessoa ia ver que lá tinha guerra e a pessoa ia desistir ali mesmo. Então, o que eu quero dizer para os irmãos é que muitas vezes Deus não vai revelar todo o processo que a gente vai passar. Porém, já houve pessoas que foram lá e espiaram e trouxe a notícia para a gente, falando, olha, luta porque vale a pena. Quem são essas pessoas? Nós que vencemos o deserto, irmão. A gente já foi lá, a gente já espiou, a gente passou pelo processo. E aí a gente volta aqui e fala para vocês, irmãos, é assim que funciona.
Então, ou seja, irmãos, se a palavra do Senhor não é suficiente para vir aqui convencer vocês sobre o que é necessário fazer, não tem nada que a gente possa fazer para poder ajudá-los. Então, ou seja, lembra disso que eu falei para vocês, né? Lembra disso, que o processo que vocês vão passar é único, é de vocês. O passo a passo que a gente pode dar para vocês é as coisas que precisam ser mudadas. Mas tem pessoas que vão passar por processos mais difíceis, porque precisa de mais mudanças do que outras pessoas. Então, ou seja, lembra sempre, irmãos, posicionamento é isso, é a minha decisão diante de fazer as coisas certas por amor ao Senhor e por amor à minha vida. Tem uma palavra que eu não lembro exatamente qual é, mas diz o seguinte, que quando eu murmuro, ou seja, quando eu reclamo de outra pessoa, eu estou fazendo um papel ali de juiz. E por julgar, eu também serei julgada. Então, a gente também precisa tomar cuidado daquilo que a gente sai falando para as pessoas. O que eu mais tenho hoje é pessoas dizendo assim, Sheila, olha, meus pais não aceitam essa restauração. Olha, Sheila, os meus filhos não aceitam essa restauração. Eu estou ficando desesperada porque eu já não sei mais o que fazer. Eles só me criticam, eles só brigam comigo, falando, mãe, desiste disso, né? Eu falo mãe aqui porque é o que eu mais ouço, né? Irmãos, os seus pais, os seus filhos, o que acontece? Eles não foram preservados, né, pela língua, normalmente nossa. Quando eu entrei no deserto, né, quando foi a minha vez de entrar no deserto, quando eu estava repudiando, eu só reclamava do meu marido. Olha, entrar no Uber, eu estava falando mal dele pro Uber. Mas quando, né, eu entrei no deserto, eu falei assim, não, eu preciso parar de reclamar dele. A primeira coisa que eu fiz foi me afastar de todo mundo. De todo mundo eu fiz. Eu não contei para minha mãe o que estava acontecendo, eu não contei nem para as minhas melhores amigas, para não dizer que amigos íntimos meus não sabem, eu tenho uma amiga que não tinha como eu esconder dela, porque foi aquela amiga que a gente morou no exterior junto, a filha dela estudava no quarteirão do lado da minha casa, ela pegava a filha dela na escola e a gente tomava café da tarde em casa quando a gente chegava. Porque a gente ali era uma família, né? A gente não tinha família, então ali a gente acabou se tornando uma família. Então, ou seja, ela já estava muito inserida no nosso meio, não tinha nem como eu esconder aquilo dela, né? Mas ela foi aquela pessoa que o dia que eu falei, eu vou me posicionar pelo meu casamento, ela virou e falou para mim, eu estou contigo, eu acho que você tem que fazer isso mesmo. Você tem que lutar pela sua família. Porém, ela também foi aquela pessoa que no momento que ela viu que já estava passando-se o tempo e nada acontecia, virou para mim e falou assim, amiga, você tem certeza que você quer continuar nisso? Sabe? Pensa direitinho. Gente, e nem por conta depois dela deixar de acreditar, ela se tornou menos amiga para mim. Porque isso a gente precisa entender que, antes de mais nada, é um processo nosso. E as pessoas realmente não vão crer. A própria mulher de Jó falou para ele, abandona esse Deus e morre. Se a própria esposa que estava ali passando com ele, vendo tudo o que tinha acontecido antes, durante, e a promessa que Deus tinha para depois, falou para ele, abandona esse Deus e morre, quem dirá as pessoas que não conhecem, né, sobre restauração de casamento, que não conhecem que Deus restaura? A gente precisa entender que o nosso deserto não é o deserto das pessoas. A gente precisa liberar as pessoas. Libera as pessoas. Eu deixei de falar com ela por conta disso? Não. Mas como ela tinha perdido a visão de que era capaz, eu deixei de falar para ela sobre isso. Então, quando a gente se encontrava, amiga, como é que estão as coisas? E aí, como é que vocês estão? Bem, já voltaram? Deus está trabalhando. Deixa para lá, entendeu? Ou seja, abafa o caso. Eu encontrei aqui a palavra, irmãos, que eu queria falar para vocês anteriormente, e com isso eu termino. Está lá em Tiago 5:9, que diz assim, irmãos, não se queixem um dos outros para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Ou seja, em outras palavras, não fique se queixando um dos outros para que você também não seja julgado, porque o juiz está ali pronto para te julgar também.
Que Deus os abençoe muito a vida, a família, o casamento e os filhos de vocês. Em nome de Jesus, amém?